E aí, animado? Professor Wellington Vieira chegando com mais uma aula e super dicas para ajudar você a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. E nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a interseção de um plano com sólido geométrico. Beleza! Joia demais! E nós vamos utilizar para essa aula as questões de número 1 a 7 do PET 4, semana 3, terceiro ano do ensino médio. E essa aula é especial para você que vai tentar o Enem, bacana, a UBMEP ou fazer alguma prova de concurso público. Haja vista, temos editais na praça já. Então, meu amigo, não perca tempo. Já comece a estudar, dedicar para que você possa alcançar os seus objetivos, beleza? Então, vem comigo, tem muita coisa importante e interessante nessa aula de hoje. Para quem? Para você, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar com você. Eu faço uma interseção com um plano paralelo à base do cone. Se eu faço essa interseção com um plano paralelo à base do cone, eu vou ter esta figura aqui, ó. Que figura é essa aqui? É uma circunferência, beleza? Agora, se eu faço a interseção com um plano que não é paralelo, é oblíquo, né? A base aqui, ó, do cone, nesse caso aqui eu tenho essa figura geométrica aqui, ó. Eu tenho uma elipse. Agora, se eu modificar a forma de interseção aqui, ó, pegando inclusive uma parte da base desse meu cone, eu vou conseguir uma parábola, beleza? E se eu fizer um corte, ó, forma que seja uma interseção com a base, eu vou ter uma hipérbole. Agora, se eu pegar um cilindro, se eu fizer uma interseção com um plano paralelo à base do cilindro, olha aqui, ó, paralelo à base aqui, ó, eu consigo, perceba aqui, uma circunferência, não é isso? De mesmo tamanho, de mesma medida que a da base aqui, ó. Agora, se eu fizer uma interseção com um plano paralelo às geratrizes do cilindro, nesse caso, se for paralela à geratriz, nós vamos ter, então, um quadrilátero. Aqui, ó, teremos um quadrilátero. Agora, se a interseção com o plano for oblíqua à base do cilindro, nós vamos ter uma elipse. Ok? Agora, se eu fizer a interseção de um plano com um prisma, nesse caso aqui, ó, tem um prisma. A interseção de um plano paralelo às bases de um prisma, obtém-se um polígono de mesma forma e dimensão do polígono da base. Então, tá aqui, ó, como se eu fizesse essa interseção aqui assim, ó. Então, esse polígono que eu consigo formar aqui, ó, a gente consegue formar aqui a mesma medida da base. Agora, a interseção de um plano com uma pirâmide. A interseção de um plano paralelo à base de uma pirâmide gera um polígono de mesma forma que o polígono da base da pirâmide, só que com um detalhe, com dimensões reduzidas, dimensões menores, ok? Então, eu consigo aqui, ó, a mesma figura de baixo, só que, obviamente, com medidas menores, dimensões menores, reduzidas, ok, professor. Então, vamos lá. Vamos para a questãozinha de número 1, que diz o seguinte: um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. As respectivas secções formadas são... Temos aqui, então, as respectivas figuras. Se fizermos aqui, ó, da forma como a questão pede, o que nós conseguimos nesse caso aqui? Perceba que a mesma figura de baixo é a mesma que eu consigo aqui em cima, só que em tamanho reduzido. Ok? Então, nesse caso, eu consigo um quadrado. E no caso aqui, da mesma forma, eu vou conseguir a mesma figura da de baixo, eu vou conseguir aqui em cima, só que de forma reduzida. Eu vou conseguir uma circunferência. Então, nesse caso, nós marcamos a letra C. Ok? Então, avancemos. Questão de número 2, diz assim, ó: leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras V ou falsas F
as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. Beleza? 1. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo que tem como medida de um de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Obviamente que isso é o quê? É falso. Beleza? Isso é falso. Então, como secção plana, a gente vai ter aí, não é um triângulo. Se a base é hexagonal, então nesse caso vai ser um hexágono, ok? Vamos lá, 2. Apenas Aurora e Disseu acertaram a 1, não é isso? Então, 2. Ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Agora, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Beleza. Quem acertou foi a Aurora e Basílio. Quem acertou as duas classificações foi apenas quem? A Aurora. A Aurora acertou ambas as classificações. Muito bem, tranquilo. Vamos lá, questão de número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. Alda desenhou assim, Beatriz desenhou aqui, Renato desenhou aqui e Saulo desenhou aqui. A pergunta é, quem fez o desenho correto? Então, aqui nós temos o cone. Se nesse caso vai ser paralelo, ora, paralelo à base que nós temos aqui, então necessariamente nós teremos um círculo. A figura então feita por Beatriz é a resposta correta. Beleza? Questão de número 3. Avancemos. Questão de número 4. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em 2 partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Esse plano deve ser... Ora, se nós temos o cilindro oblíquo como esse, para que seja uma circunferência, não é isso? Vai ser necessário aqui embaixo mesmo, ó, no mesmo plano aqui, ó. Ok? Então, nesse caso aí, tem que necessariamente conter a base do cilindro. Se tem que conter a base do cilindro, vamos marcar a letra B. Paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Letra B, a nossa resposta. Avancemos, questãozinha de número 5. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à sua base. Ora, paralelo à base, beleza. Essa secção, ou essa seção resultante é representada por um... Ora, se veio aqui, ok? A gente sabe que vai ser a mesma figura que nós temos na base. E essa figura da base é uma figura com 6 lados. Nós temos um hexágono. Questãozinha de número 6. O triângulo GEF, que é esse aqui da frente, é retângulo em E. E com GE, que é esse ladinho aqui, igual a EF, que é esse lado aqui. Cortando-se esse prisma por um plano paralelo ao plano contendo o triângulo GF, a figura que se obtém como secção plana desse prisma é um triângulo. Que tipo de triângulo é esse? Ora, se eu faço uma secção aqui, ok? Se eu faço essa secção aqui, obviamente eu vou conseguir também um novo triângulo. Um outro triângulo. Bacana? Retângulo ainda, em que esse lado vai ser igual a esse. E se eu tenho um triângulo em que os lados eles têm a mesma medida, então nesse caso eu tenho um triângulo que é retângulo e ainda mais o que? Isósceles. Letra C. Bacana? Questão de número 7 agora para a gente fechar. Diz assim, ó, sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá, a primeira. Cortando-se um cilindro circular reto de raio F, de raio R, por um plano paralelo à sua base,
obtém-se um quadrado. Ora, se é paralelo à base, então não é um quadrado, não é isso? Vai ser o quê? Um círculo. Ok? Seria um quadrado se ele fosse o quê? Perpendicular à base. Vamos lá, próxima. Se a base de um prisma reto é um hexágono regular cujo lado mede L, então qualquer secção paralela à base desse prisma é um hexágono regular cujo lado também mede L. Verdade, ok? É um prisma e é um prisma regular. Então significa que o valor que você encontra em cima é o mesmo da base, como nós tivemos o exemplo aqui, ó, tá vendo? É o mesmo valor. Vamos lá, continuando. Próxima. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio R. Verdade, realmente vai ser um círculo. Agora, se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero, cujo lado mede L sobre 2. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é o quê? Falso. Beleza? Classificando cada afirmativa acima como verdadeira V ou falso F, a sequência correta dessa classificação é... Então, nós achamos aqui, ó, F, V, V e F. F, V, V e F, nós marcamos que letra? Letra B. Isso aí. B de bom demais. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Curtiu? Então deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer e a se desenvolver. E se você não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva no canal. Temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Ative o sininho das notificações. E assim você não vai perder nada do que é postado aqui, beleza? Então valeu e te aguardo na nossa próxima aula, ó. Tchau, tchau!